Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Visão de Jogo. Esta semana com um acontecimento incontornável, que foi o desaparecimento já aguardado há algum tempo devido à doença grave que atravessava o ex-presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa jornada também em que se deu, de facto, esse acontecimento um pouco insólito, e ao mesmo tempo que decorria o velório, decorria também um jogo do Porto. Porto que venceu em Faro, 1-0, e que encurtou a distância para o primeiro lugar, tal como o Benfica, que venceu o Santa Clara, e porque o Sporting empatou frente ao Arouca 2-2 em casa. São os grandes acontecimentos desta jornada. Houve também um derby, que falaremos mais à frente, um Braga-Vitória, um Vitória-Braga, melhor dizendo, 0-0, um jogo amarrado. Mas a verdade é que os três grandes acabaram por não ter grandes exibições. Começar, no entanto, por aquilo que é o desaparecimento de alguém que marcou o futebol português nas últimas 4 décadas. Eu arriscaria mesmo a dizer mais do que isso, porque antes de ser presidente já foi diretor do Departamento de Futebol do Porto, e sempre que eu vejo, quando são contados os títulos que Pinto da Costa venceu à frente do Porto como presidente, eu penso que faltam sempre os mais importantes, que são aqueles em que ainda não era presidente, os anos 70, 77, 78, 78, 79, como diretor do Departamento de Futebol, e esses de facto foi aqueles que marcaram uma ruptura com aquilo que era 19 anos, sem o Porto ser campeão. Foi aí que começou de facto a revolução, que eu ia dizer que tem de facto como companheiro de viagem no início e como grande ideólogo, diria, de tudo isto, José Maria Pedroto. É de facto alguém que marca o início do percurso do Futebol Clube do Porto, que depois tem de facto em Pinto da Costa o grande líder, porque Pedroto parte muito cedo. Dizer que fez 40 anos o mês passado que Pedroto partiu. Portanto, 85. Exatamente. 40 anos depois parte o presidente Pinto da Costa. Nuno, nesta altura, neste momento, olhamos não só estas 4 décadas, estas 5 décadas. Sensação. Boa tarde a todos, Luís, Sofia e os nossos ouvintes. É de facto um nome incontornável no futebol português, e não só no futebol português, no desporto português, e a melhor prova disso foi o funeral esta manhã, a quantidade de presenças, e não me refiro só a adeptos do Porto, que esses seriam esperados com naturalidade em grande número, mas também toda uma comunidade não só desportiva, como também política, da sociedade. Tive a oportunidade de marcar presença nessas cerimónias e de facto foi um leque muito alargado de individualidades políticas, o general Ramalhianes, o primeiro-ministro Luís Montenegro, assim como diversas personalidades das autarquias próximas aqui da cidade do Porto e da área metropolitana, também vários presidentes de clubes, Jorge Mendes, antigos jogadores, antigos treinadores. Isto prova que Pinto da Costa foi alguém que deixou uma marca junto de muita gente, de toda a comunidade, ou praticamente toda a comunidade do futebol, do desporto e da sociedade. Não era um nome consensual, evidentemente que não era. E ele também nunca procurou ser alguém consensual, porque eu tenho tido algumas intervenções relativamente a este assunto, e há uma palavra que o define, que é combate. Ele combateu primeiro as sensações que tinha sobre o centralismo, combateu em nome do Futebol Clube do Porto, seu clube, mas também em nome do que apelidava de sua amada cidade do Porto. Combateu também sobre aquilo que eram os ideais e a desigualdade de tratamento que ele considerava a que estava votado o Norte, ou seja, foi um defensor também da região, e foi até desafiado a seguir uma carreira política que nunca enveredou, porque, conforme ele sempre disse, ele nasceu, o desígnio dele era servir o Futebol Clube do Porto, e assim aconteceu durante 42 anos. Combate pode ser também uma palavra
bem aplicada no que diz respeito aos últimos dias da vida de Pinto da Costa. Alargaria mesmo isso para os últimos 4 anos, desde o momento em que ele tomou conhecimento do diagnóstico de doença oncológica e que, à partida, não lhe daria grandes esperanças de ter uma vida muito longa. Aconteceu em 2021. Ainda assim, Pinto da Costa travou diversas guerras, nunca se escondeu. Mérito de uma pessoa que tem uma personalidade muito vincada. Como eu disse há pouco, ele não fugia das polémicas e muitas vezes até as procurava, porque desde que ele percebesse que a postura que estava a assumir queria trazer benefícios para aquilo que eram os seus ideais, nomeadamente em defesa dos interesses do Futebol Clube Porto, que considerava estarem acima de tudo. No final, estes meses finais, via-se um Pinto da Costa claramente fragilizado ao nível da sua saúde. A debilidade era evidente. Ainda assim, teve a coragem de assumir uma candidatura que todos apontavam de início estar condenada ao fracasso, mas Pinto da Costa representa para os adeptos do Futebol Clube Porto, e penso que mesmo os adeptos dos clubes rivais reconhecem que Pinto da Costa tinha um espírito vencedor como poucos têm. Significa vitórias, significa títulos, significa glória. Quando assumiu a presidência do Futebol Clube Porto, o clube, e as pessoas não gostam muito de ouvir isto, mas não era muito mais do que um clube regional. O tal clube que Pedroto dizia que passava a ponta rápida e já estava a perder 1-0. E de facto ele conseguiu ter esse efeito transformador nas mentalidades, agitou as massas, ergueu a bandeira do regionalismo. Há pessoas que podem gostar, outras pessoas podem não gostar, mas estamos todos no nosso direito de pensarmos aquilo que quisermos, cada um tem o seu entendimento, mas uma coisa é certa, toda a gente há de concordar que teve de facto todo o mérito nesta transformação do Futebol Clube Porto num clube à escala nacional, à escala internacional, a quantidade de títulos que ganhou, e não só no futebol. É o presidente mais titulado do mundo, e ainda hoje de manhã vi no funeral um representante do Real Madrid, que era o Butragueño, o diretor desportivo, com ligações ao Futebol Clube Porto, Deco, e muitas outras personalidades do futebol, como Jorge Mendes, o agente Jorge Mendes, com quem fez diversos negócios muito proveitosos também na altura para o Futebol Clube Porto. E muitas outras pessoas que quiseram deixar uma última palavra. Pinto da Costa sempre manteve com os jogadores e com as suas equipas técnicas uma relação boa. A sensação que transmitia era de grande proximidade, tratava os jogadores pelo seu nome, perguntava pela esposa, perguntava pelos filhos, como estava a família, havia sempre essa preocupação. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa também ligada à cultura, uma pessoa que conseguia declamar poesia, mesmo com uma idade avançada, conservava uma memória que eu não me importava de ter quando chegar à idade dele, ou se calhar até antes, mas era uma pessoa que não deixava ninguém indiferente, para o bem e para o mal. Para o bem, os adeptos do Futebol Clube Porto, que lhe prestaram um tributo, inclusivamente o próprio presidente André Vilas-Boas, que me parece que geriu este processo com todo o respeito perante aquilo que foi o pedido do presidente, ex-presidente, no sentido de ele não marcar presença nas cerimónias, porque travou com ele, digamos, o último grande combate. Sobretudo o gesto de abrir novamente o Estádio do Dragão e a família corresponder. Competia à família essa decisão, e a família aceitou, e penso que foi um momento marcante para quem lá esteve, e também transmitiu, foi uma despedida muito digna para quem deu 42 anos da sua vida a um clube e o serviu com muito mais glórias do que apontamentos negativos.
Sim, deu mais do que 42 anos, sem dúvida nenhuma. E é preciso sentir e viver essas décadas todas, não é? Como eu já passei a estrada dos 50, ou estou na estrada dos 50, vivi todos esses anos, sei o que é o passado, sei o que é o durante, do futuro ainda não posso falar porque ainda não aconteceu, não é? Mas, em primeiro lugar, eu deveria começar por aí, deixar naturalmente uma palavra forte de condolências e sentimentos à família, especialmente aos filhos, à Joana e ao Alexandre, e dizer que sim, aquilo que tu dizias, que é verdade, os grandes líderes não são consensuais, nenhum deles, seja de que esfera for, seja em que país estiver, os grandes líderes provocam sempre ou grandes paixões, grandes amores ou grandes ódios. E são eles que fazem as revoluções, seja de que tipo for, e são eles que fazem as grandes rupturas. E o que o presidente Pinto da Costa conseguiu foi algo que era impensável àquele tempo, meados dos anos 70, que é alterar completamente a correlação de forças dentro do futebol português. O Porto, de facto, era uma equipa que jogava como quem moía um sentimento, sempre um Porto sentido, não é? De pedras sujas e gastas, e que se transformou de repente num exército de futebol. Naturalmente que pelo caminho ultrapassou muitos limites, pisou muitos riscos, mas defendeu de facto aquilo que era o Porto e aquilo que era de facto, que me parece incontornável e que ainda hoje faz sentido e cabe a novas gerações. E sobretudo, deixa-me dizer isto, quem vive no Porto ou quem cresceu no Norte, como eu, em Braga, sabe perfeitamente a diferença que há neste país em morar numa região ou morar em Lisboa, no centralismo. Essa batalha que eu acho que não é, naturalmente, não pode caber ao futebol, mas que pode encontrar também, em todos os lados, bandeiras. E essa luta pelo centralismo, contra o centralismo, parece-me que é algo que deve ser mantido e que deve sempre ser voz por parte de gerações futuras. Não é fácil explicar-lhes o que serão esses novos tempos, mas é impressionante como eles ainda são semelhantes, passado tanto tempo. Pelo que, sendo de facto Pinto da Costa, como dizia também o grande senhor do futebol, que foi o capitão Mário Wilson, um mestre na arte do conflito, tal como Pedroto, fundou esta ideologia, caminhou e lutou dentro dela. Teve, ao longo dos tempos, grandes companheiros de viagem. Pedroto partiu muito cedo, depois teve o Pôncio, exatamente, Teles Roxo, o Pôncio, até o Reinaldo Teles, sim, até de facto os últimos tempos. E de facto os últimos tempos são aqueles que devoram muito a imagem atual. E as novas gerações, muito tempo, independentemente das paixões clubísticas que possam existir e que não permitem ver muitas vezes o trabalho ou aquilo que é uma obra ou aquilo que é uma ideia, concordando ou não concordando com ela, os últimos anos, de facto, devo dizer que ofuscam um pouco, ofuscam muito aquilo que foram os últimos 30, digamos que os últimos 10 anos. Há uma coisa que me parece, eu falei-te naquilo que são os grandes companheiros de viagem que Pinto da Costa teve, e há uma frase que eu queria deixar aqui que me parece que é exemplificativa. Eu acho que Pinto da Costa escolheu sempre bem os inimigos, muitas vezes não escolheu bem os amigos. E o grande problema do Porto nos últimos 10 anos, que levaram à queda de Pinto da Costa, foi exatamente isso. A partir de determinado momento, ele já não se conseguia livrar das pessoas que tinham tomado conta do Porto. E a partir desse momento, a sua queda começou lentamente até às eleições. E reflete-se na atualidade, porque podemos já passar para o campo desportivo, reflete-se na atualidade, porque o Futebol Clube do Porto vive momentos de instabilidade, mesmo a nível desportivo, ocupou o 3º lugar, apesar desta jornada ter conseguido vencer, mas foi um bocadinho uma vitória arrancada a ferros no Algarve e também com algum sentimento à mistura, porque era uma vitória que os atuais administradores, dirigentes, transmitiram aos jogadores que era importante nesta data em que o seu antigo presidente e histórico dirigente estava já
nas suas últimas horas de despedida de todos quanto o seguiram ao longo destes últimos anos. Falando de futebol e falando daquilo que foi a bola a rolar esta semana, a vitória do Porto em Faro e a vitória do Benfica frente ao Santa Clara. 2 jogos em que, aliás, todos estes jogos são marcados muito por aquilo que tem sido a quantidade do número de jogos e entre a Liga dos Campeões, o Porto no caso Liga Europa, o que leva a uma rotação do 11 que colocou as 3 equipas quase com 11 alternativos em muitas situações, embora também haja que lamentar, a semana passada falávamos aqui da lesão do Manu, agora existir a lesão do Daniel Bragança. Quando estava a regressar, ele volta a ter uma lesão que é a mesma que teve há 3 anos, não é? Novamente uma ruptura de ligamentos, é o pior que um jogador de futebol pode ter. E também ontem o Vasco Sousa confirma-se uma ruptura, uma fratura do perónio. Mas falavas e falando do Porto enquanto futebol, e por isso eu te dizia que assistia àquele jogo com um sentimento muito estranho, porque ao mesmo tempo que se iniciavam as últimas exéquias, a equipa estava a jogar a 600 km de distância. Acho que esta equipa já não sente muito aquilo que é o Porto, o ADN Porto, já o disse várias vezes. Acho que estes jogadores não têm muita relação com todo esse sentimento. Espero que alguém na estrutura o consiga transmitir. Mas a verdade é que acaba por ganhar um jogo novamente sem mostrar grande convicção exibicional, diria. Até o golo em si é um golo polémico. A equipa acaba por ganhar o jogo, mas novamente por arames, não achas? Sim, aliás, o golo é um livro muito bem executado por Fábio Vieira, mas existe uma infração de Francisco Moura no lance com o Yusufa. Existe uma carga de que resulta o golo. E o Porto, de facto, não foi muito inspirado mais uma vez. Anselmi mexeu no 11, mas de facto a equipa não tarda em encontrar-se e tarda em encontrar os princípios que o novo treinador quer implementar, agora que houve alguns dias, embora poucos, para fazer algumas unidades de treino com mais intensidade, mais viradas para a vertente tática, mas aproxima-se já outro jogo europeu e este Porto parece-me de facto ainda muito curto para as exigências que tem, não só a nível do campeonato como na Liga Europa, que está obrigado a fazer um bom resultado em Roma para seguir em frente. Sofia, passava-te a bola agora, não quiseste tocar na bola para os nossos ouvintes da TSF não estarem estranhos, não quiseste tocar na bola no primeiro assunto, mas passo-te a bola agora para o nosso segundo tema, que é a vitória do Porto, e eu gostei sobretudo de ver a bola nos pés do Fábio Vieira. O que é que te parece? Olá Luís, olá também ao Nuno e olá a todos os que nos estão a ouvir. Sim, eu concordo, eu acho que o jogador do Porto em maior destaque e que conseguiu oferecer ao jogo do Porto algo de diferente foi mesmo o Fábio Vieira, num meio campo que não poderá ter outro nome que não o de meio campo adaptado, até porque Fábio Vieira e André Franco acabaram por compor ali um meio campo de Martin Anselmi frente ao Farense. Ainda não tínhamos visto esta dupla a atuar nem com Anselmi, nem sequer me recordo ter atuado com outro treinador, portanto nem com Vítor Bruno. Eles chegaram a jogar juntos há algum tempo, mas de início não. Pois, mas não com este posicionamento. Não, com este posicionamento não. Exato, o André Franco chegou a jogar mais adiantado, o Fábio Vieira também em algumas circunstâncias, mas não com este posicionamento, ou seja, a formarem um duplo pivô, não é? No fundo é isso que estamos a falar. Foi inédito, e eu acho que se por um lado percebemos que André Franco não tem o perfil e não tem sequer a qualidade, permitam-me dizer, para jogar ali, até porque o Futebol Clube Porto ficou órfão de um médio com a dimensão de Nico, depois da saída de Nico, mas nem Eustáquio nem André Franco conseguem conferir essa qualidade, nem têm esse perfil. Por outro lado, Fábio Vieira acho que voltou a demonstrar que tem de ser aposta contínua, tem um papel difícil porque estamos a falar de um jogador emprestado e portanto
Às vezes os treinadores também têm alguma resistência entre apostarem constantemente num jogador emprestado e se calhar roubarem espaço a outro que para a próxima época estará no clube, mas este 11 do Futebol Clube do Porto já tem demasiadas deficiências para se abdicar de um jogador como Fábio Vieira no 11 titular. E portanto acho que do Fábio Vieira saíram as coisas diferentes, saiu maior qualidade de passe, saiu maior tomada de decisão, melhor aliás tomada de decisão, numa tarde também um pouco inspirada por parte de Rodrigo Mora. Parece-me que foi um dos jogos mais fraquinhos que o Mora fez pelo Futebol Clube do Porto desde que começou a ser aposta. Depois sentiu-se também, e dar nota disso, que os 3 centrais do Futebol Clube do Porto têm que ganhar muito mais mecanismos no que confere à forma como, partindo de trás já com outras responsabilidades ao nível da construção, ameaçam desde aí, porque quando tu tens ainda para mais um André Franco, que já tem as limitações que tem, jogas com os alas projetados e tens 3 defesas centrais que não te acrescentam particularmente na condução, como o Zé Pedro e o Otávio, a equipa fica curta, fica parada, não ameaça o adversário. E contra o Farense em muitos momentos fez uma pressão mais individualizada, mais alta, e tu precisas dessa agilidade dos centrais para jogar em bola, tanto com o passe como na condução, e acho que isso não se viu, e é necessário que se comecem a criar essas dinâmicas. Depois também podemos olhar para o perfil e acreditar que nem Zé Pedro nem Otávio são os indicados para oferecer isso, mas são os que existem nesta altura. O Neon Pérez tem uma missão um bocadinho diferente, acho que sai beneficiado de uma linha de 5, porque está menos exposto defensivamente, faz coberturas mais curtas e ao nível do passe é um jogador que aporta qualidade nesse sentido, mas toda a equipa ainda está muito... sei lá, nem sei bem o termo certo, mas percebe-se que a equipa não está ainda muito familiarizada com ideias exigentes, e as ideias de Martin Anselmi são exigentes e pedem muito dos jogadores, pedem várias missões, então foi uma exibição muito cinzenta por parte do Futebol Clube do Porto, que até termina sendo segurada novamente por Diogo Costa, que já havia sido decisivo frente à Roma, e fez novamente uma defesa pelo menos muito difícil, de grau de dificuldade elevado, para segurar o Porto esta vitória. Só para terminar, parece-me que relativamente às entradas, Samu e João Mário serão titulares frente à Roma e foram poupados. Não foi uma questão de não acreditar, de acreditar mais ou menos nos jogadores. Acho que estão a ser poupados, tal como Eustáquio, e de lamentar profundamente a forma como Zé Carlos entrou perante Vasco Sousa. Eu obviamente que quando falo disto, eu não estou a falar do caráter do jogador, eu não estou a falar da personalidade do jogador, eu não estou a falar do bom coração ou não do jogador, que eu não conheço o jogador. Agora, aquela entrada e a forma como Zé Carlos entrou perante Vasco Sousa, eu lamento, mas pode ser julgada, e é uma entrada absolutamente inarrável para um jogador profissional de futebol. Não é verdade que se vejam aquelas entradas com frequência, não é verdade que seja uma forma ortodoxa de se entrar perante algum adversário, e acho que manchou muito a partida, e infelizmente também se confirmaram as piores notícias para o médio da formação do Porto. Não queres falar mais alguma coisa aqui do jogo do Porto? Arrancamos para mais temas, olhando... Podemos passar já a olhar aquilo que foi do Sporting, o jogo do Sporting, sim, que foi um jogo que, lá está, mais uma vez começa com o habitual, uma lesão de San Justo, e desta vez acho que o Rui Borges acabou com ele logo na flash, né? Dizendo que ele pelo menos tem que dizer, já não é uma questão de estar lesionado, ao menos que diga que está, não é? Portanto, porque teve que queimar uma substituição, mas depois, pior ainda, foi a lesão do Daniel Bragança. E o Sporting acabou de uma forma até um pouquinho característica, o próprio Rui Borges também o reconheceu. Começou logo a partir desse minuto, juntando o Jokers e o Arder na frente de ataque. Portanto, 2 jogadores que, enfim, que podem dar um pouco mais de força, mas nem por isso dão mais lucidez ou qualidade, porque o Jokers de facto está a desafiar os limites físicos, e muitas vezes já nem é questão física, é porque o futebol já não lhe sai da mesma maneira. O Arder também acabou esgotado, depois a expulsão do Yulman. O jogo tem muitos incidentes, mas lá está, olhas para esta equipa e neste momento sentes que a equipa dá diferentes sensações ao longo do mesmo jogo. Aqui já não foi a questão de recuar no terreno, como já vimos noutros jogos, ditos mais
maiores do ponto de vista da dificuldade do adversário à partida. Mas aqui eu vi a equipa que sofre o 2-1 perto do intervalo naquele penalti, e o início da segunda parte é uma equipa que, procurando de facto o golo, é uma equipa que deixou o jogo partir-se. É uma equipa demasiado ansiosa, é uma equipa que, mesmo o segundo amarelo que o Yulman leva, é da ansiedade de recuperar uma bola quando a equipa tem que ter outra cabeça, que era uma coisa que o Sporting tinha, era de facto essa calma, e estava um pouco a ganhá-la, mas agora volta a parecer uma equipa demasiado ansiosa. Tudo isto tem transfer depois tático, não é? Porque isto, este triângulo da vida no futebol entre a mente, a tática e a técnica, tudo isto está relacionado. E esta equipa acabou a jogar de uma forma algo característica, com esta dupla Gyökeres-Arder, sem uma zona de construção, digamos assim. Faltam muitos jogadores. A equipa, claro que não é uma boa notícia aqui da Liga dos Campeões, mas nesta altura para o Sporting lutar pelo título talvez seja o melhor, porque acho que a equipa já não aguentava 2 jogos por semana. Aliás, o próprio Rui Borges está sempre a queixar-se de questões físicas, quando eu acho que este problema do Sporting começa em questões táticas. Mas diz-me qualquer coisa primeiro, para depois podermos debater também com a Sofia. Eu acho que tudo começou mal naquele gol caricato do Rui Silva. É uma questão individual. Começou logo. Sim, mas isso transmite logo para uma equipa que chega a um jogo com o Arouca em casa e que tendencialmente vai ganhar com maior ou menor dificuldade, porque dificilmente alguém apostaria que o Sporting não iria vencer o jogo. Não querendo estar a tirar o mérito ao Arouca, mas teoricamente tinha todas as condições de ganhar. Até pelo desequilíbrio que temos visto no campeonato, as equipas, já existe alguma distância entre os grandes e os sim, mas naquele jogo, mas um bom Arouca, atenção, um bom Arouca que tem melhorado muito com o Vasco Seabra. Sim, mas começar por sofrer um gol daquela forma. Mas empatou logo a seguir. Mas entretanto tem a lesão de Santos Justo, que já disseste tudo sobre ela, e depois a lesão de Daniel Bragança, que além de retirar de campo um jogador importante, com uma lesão que depressa se percebeu que tinha gravidade, fica sem o elemento que consegue fazer essa ligação, ou que melhor consegue fazer essa ligação ao ataque. Portanto, depois acaba com uma dupla de Arder e Gyökeres. Já se percebeu e já se falamos aqui muitas vezes que Arder é um jogador muito promissor. É o tal jogador de futebol de rua. Outro dia dissemos aqui que na Noruega não havia ruas. Disse que não havia ruas, disse que não havia ruas com buracos. Mas não era a Noruega que nós devíamos ter falado da Dinamarca, porque ele é dinamarquês. Ok. Desculpa, mas realmente Arder não tem aquela experiência, aquela maturidade para ser ainda o matador, falando com a expressão futebolística, para ser aquele elemento que perante a baliza não hesita, porque eu acho que ele, no momento de rematar, ele quer fazê-lo com toda a convicção, mas depois há ali uma fração de segundo em que ele hesita e muitas vezes define mal. Ou seja, ele vai naturalmente ser um jogador, porque tem potencial para isso, vai ser um jogador que vai marcar de futuro muitos golos, não tenho grandes dúvidas sobre isso, mas neste momento não é esse jogador, falta-lhe essa componente de maturidade, essa frieza na finalização. Eu acho que o problema é mais movimentação que o remate, embora ele falhe muitos golos, mas eu acho que é mais a movimentação. E é alguma precipitação também, fruto da idade, alguma precipitação. Não entrar no primeiro, fica mais ansioso que o segundo. Pronto, mas eu conheço muitos atletas com a idade dele sim, verdade. E que se calhar em treinos, em contexto de treino, têm 10 situações, como aquela em que ele parece ligeiramente descaído pelo lado esquerdo e rematou por cima, que já aconteceu várias vezes ao longo da época. E são jogadores que, se calhar em contexto de treino ou em contexto de jogo, finalizam com calma, escolhem o ângulo. E ele parece-me precipitado a finalizar, quer fazer as coisas com muita pressa
e eu quero rematar com muita força. Nuno, desculpa interromper-te, eu acho que é muito importante fixá-lo ao lado direito do ataque, porque ele não tem a mesma espontaneidade com o pé direito que tem com o pé esquerdo, e quando é solicitado à direita, como aliás se viu no golo que marcou, tem mais facilidade se calhar em não pensar somente na potência e pensar também na colocação. Mas eu acho que ou seja, eu acho que é o perfil, como estavas a descrever e bem, aliado a uma certa ansiedade de querer mostrar serviço. É ansiedade, mas essa ansiedade mistura-se com, eu acrescentaria, com a falta de maturidade, a falta de experiência, porque ele terá tempo para aprender, ainda é um jovem, já dissemos, tem 19 anos, tem muito para caminhar. Tem que vai aprender, vai chegar um momento em que vai falhar tantas vezes e com o mesmo tipo de erro, privilegiar a potência em vez da colocação, e vai acabar por corrigir isso, talvez, naturalmente. A questão da execução técnica muitas vezes não é assim tão fácil de trabalhar ao longo do tempo, mas isso seria outro debate. Deixa-me só aqui, porque a Sofia tocou num ponto, falando ele mais para a direita, mas estás a imaginar que é dentro do 4-4-2 da dupla de ataque, porque uma coisa é aquela... Ele, quando entrou no sistema do Ruben Amorim, era privilegiado nesse sentido, porque jogava como um avançado pela meia esquerda. Aquilo era um 2-1 ofensivo e ele era um dos segundos avançados que aparecia pela meia esquerda. Era o território ideal dele. Certo. Nem se dava a marcação e vinha desde trás em força com o Gyökeres a arrastar marcações no meio. Agora num sistema diferente, quando tu dizes na direita, não estás a dizer numa faixa, não é? Não, estou a dizer na meia-direita, ou seja, mais na zona da meia-direita para que os seus... Mas então tiras o trincão no meio. Não, ou seja, isto foi isto foi aqui uma experiência também devido ao que o jogo foi dando. E o Sporting acaba por jogar com Gyökeres e Arder mais lado a lado, sim, digamos assim, devido à saída do Daniel Bragança. E eu acho que quando tu jogas com dois avançados destas características, e sobretudo aqui quando estamos a afunilar para o Arder, é importante deixá-lo mais próximo de fazer boas ações, porque já se percebeu que o Arder não pode ter tanta liberdade. Se ele estiver com essa liberdade, ele vai muitas vezes querer resolver as coisas a rematar. Porque lá está, isto tem um bocadinho a ver com o perfil dos jogadores. O Arder não pode ver uma nesga e quer rematar a baliza do meio campo, da linha de pontapé de canto. Não faz sentido, mas é um jogador que tem essa impulsividade, digamos assim. E eu acho que se ele estiver mais próximo da meia-direita, está mais condicionado no momento em que recebe a bola e é mais vezes obrigado a pensar, porque o remate não fica tão fácil, digamos assim. E, portanto, pode obrigá-lo a pensar noutras coisas, inclusive a ligar mais com os colegas, a tomar algumas decisões de calma e não ser tão impetuoso, e até no próprio remate a ter de colocar melhor a bola e não pensar só na própria potência que tem efetivamente, mas rematar com potência e com técnica não é para todos. E nesse sentido... É por isso que não sei se ele vai sou tão esperançoso como o Nuno que ele vai aprender uma coisa dessas. Eu acho que sim, porque eu este ano, fruto de questões familiares, acompanho uma equipa especificamente de formação, campeonato que não tem e viste um miúdo que não sabia rematar de repente uma fábrica de bolos. Não, finalizava sempre em potência, sempre. Toda a primeira volta, a meter no ângulo, toda a primeira volta marcou um golo. O treinador nunca deixou de o pôr em campo. Também não estou a dizer para não o tirar. Não, mas nunca deixou de pôr. Ensinou, estamos a falar de um contexto de sub-17, ensinou a dizer-lhe, tu vais continuar a jogar, mas vais finalizar com calma. Vais escolher o lugar. Nem que tu percas a bola a perder tempo a pensar onde vais colocar a bola. E ele marcou 8 golos nos últimos 5 jogos. Não, mas eu concordo. Eu acho bonito, num contexto de formação lindo. Quando o Luís diz que a técnica não é fácil de ensinar, não é? Não, é isso. E há pouco tempo Martin Anselmi falava sobre isso. Falava sobre eu nunca fui jogador, portanto eu não vou saber ensinar a um jogador como é que se remata, como é que se passa, como é que se faz uma recepção. E isto é totalmente verdade. O que é que se pode fazer então? O que se pode fazer é afunilar a missão do jogador e afunilar o que tu lhe dás para que se possa aproximar de decisões corretas. E
E é aí que eu quero chegar. Eu acho que o Arder se aparecer mais vezes pela direita, eu não estou a falar do corredor direito, estou a falar da meia-direita. Ali, eu acho que pode afunilar o tipo de coisas que ele é capaz de fazer, e isso obriga-o necessariamente a ter de estimular outro tipo de ações. Portanto, não é uma questão de ensiná-lo a rematar, é uma questão de ele perceber que, como ali não consegue rematar de forma tão espontânea, vai ter de desenvolver outro tipo de mecanismos. Sim, concordo contigo. Aliás, eu acho que a forma como ele jogava com o Ruben Amorim, embora fosse mais meia-esquerda, vai ao encontro dos espaços que tu estás a dizer, não metê-lo tão numa zona central, mas puxá-lo para uma zona mais... Onde ele tenha de ser obrigado a pensar, sim, no fundo. E um pensar que também facilita a execução, não sendo um portento de técnica, não obriga a fazer tantas vezes coisas que ele não sabe fazer bem, não é? Sim. Agora veremos, porque eu continuo a achar, no entanto, que no Sporting a questão que tem que ser mais explorada, taticamente mais relevante, é a questão do Trincão. Acho que a partir do momento em que o Trincão saiu da zona central, em que jogava junto do Jokers, estando o Jokers melhor ou pior, também ele é humano, há momentos na época em que tem uma quebra, todos os jogadores têm, e têm que parar, quando é muitas vezes caso disso. Trincão tem que voltar a ser protagonista nesta equipa do Sporting, é o que eu acho. E é numa zona central, agora, sem o Daniel Bragança, se calhar vai ficar mais fácil pelas piores razões. Mas é jogar ali no meio. Por outra forma, se o metes a partir de uma faixa, ok, ele sabe jogar, não é que jogue mal, mas não tem a mesma influência de desequilibrar e até de poder fazer golos. Mas acho que a chave que explica e muito esta quebra do Sporting, estas oscilações é mais isso, oscilações, não é? Tem muito a ver. Mudança de treinador? Tem muito a ver com a condição física de Gyökeres. Sim, também, claro. Que não está, os melhores, as equipas dependem sempre dos melhores jogadores. Isso sim, não há dúvida nenhuma. Eu acho que se está, independentemente de nós percebermos que há aqui uma grande fatia do bolo que se deve a estas questões físicas, eu acho que se está a descartar muito a questão tática. É o que eu disse há pouco, eu acho que a questão é tática, não física. Também há razões físicas, mas a questão tática é essencial. Imagina, Luís, não é por uma questão física que os jogadores estão mal posicionados. Pois. Não é por uma questão física que o João Simões passa mais de 20 minutos sozinho no meio campo depois da lesão da expulsão do Yulman. Foi uma escolha do treinador deixá-lo ali sozinho e permitir ao Aroca fazer transições ofensivas apenas com o João Simões no meio campo do Sporting. Não é por uma questão física que o Sporting tem uma transição defensiva paupérrima. Não é por uma questão física que o Sporting continua a ter uma má organização defensiva. Não é por uma questão física que a variabilidade do ataque do Sporting passa muito mais por aproveitar ou tentar aproveitar vantagens nos corredores laterais e pouco explora o corredor central. Portanto, há aqui uma série de apontamentos que podemos retirar olhando para as exibições do Sporting que não têm nada a ver com questões físicas. E mais, não foi por uma questão física que o Sporting contra o Porto na segunda parte se divorciou da bola, porque foi por uma questão física que Rui Borges disse que isso aconteceu. Ele disse que baixaram as linhas, mas também sentiu a equipa com falta de energia. Eu voltou a falar disso agora, esta semana. Contra o Aroca com menos 1, já não tinha falta de energia na segunda parte para ir atrás do resultado? Foi só quando já estava em vantagem? Não faz sentido nenhum pensar isto. Eu já tenho dito isso várias vezes e também já escrevi durante a semana, porque a questão, na minha opinião, começa tática e depois pode ter, claro, naturalmente, sempre alguns estilhaços físicos, como todas as equipas que jogam 3 em 3 dias. Mas é essencialmente tático. Deixa-me continuar, porque temos pouco tempo. O Benfica vence frente ao Santa Clara. Um jogo difícil pelo adversário, por um terreno que, enfim, que é o que é. Nos Açores, difícil, mas que não ajuda ninguém. O Bruno Lage montou uma equipa aqui quase alternativa, em função também do desgaste desses jogos todos que tem tido. Atenção que há mais uma lesão de Florentino, não é tão grave como aquelas que referimos, mas vai tirar o jogador durante alguns jogos. E a equipa voltou a fazer uma exibição muito longe de conseguir pegar no jogo desde o início. Teve ali algumas jogadas, mas não teve o jogo em si. Outra vez, eu falava a semana passada a dimensão nacional e a dimensão internacional e voltou-se a ver um pouco isso. Sim, foi um jogo difícil, como se esperava. O Santa Clara em casa, para além da qualidade dos seus jogadores, tem também um relevado que não ajuda
as equipas mais dotadas tecnicamente. Eu acho que nos ajuda a eles também. E também nos ajuda a eles, porque o Santa Clara também tem jogadores de qualidade, mas normalmente os jogadores de maior qualidade técnica, e aqui temos que reconhecer que o Benfica tem mais unidades individualmente. Sim, mas nem estava a falar neste jogo. Não ajuda o Santa Clara contra o Estoril. Certo. Não ajuda fala no Estoril, que foi o último jogo. Certo, o campo é igual para os 22 jogadores que lá estão. Mas foi uma exibição que foi, não foi convincente, e apareceu o Bruma, como já tínhamos dito aqui. Bruma é um jogador que eu creio que vai encaixar neste Benfica. Mas como segundo avançado. E acho que pode ser decisivo, como foi neste jogo. Aliás, Bruma é o melhor marcador do Benfica. Não é? Mas como segundo avançado, ou a jogar a partir de uma faixa. É que quando no início na ficha de jogo, eu imaginava que o Bruma ia jogar aberto, em diagonais, e o Amdouni por dentro, e não aconteceu isso. Pois, o que é que parece, Sofia? Tudo depende das dinâmicas que Bruno vai entender. Diz que temos pouco tempo, senão. Não, eu acho que o Bruma é um jogador muito mais de ataque ao espaço do que de capacidade para jogar em espaços reduzidos, como muitas das vezes o jogador que joga mais próximo do avançado, neste caso atrás do avançado, tem de fazer. Mas também é verdade que temos visto ao longo do tempo, Luís, temos visto uma equipa do Benfica muitas das vezes a abdicar do protagonismo com bola. Isso aconteceu na última partida no Estádio da Luz frente ao Moreirense, já tinha acontecido, por exemplo, frente ao Estoril, contra o Santa Clara, até quando o Benfica estava a jogar com mais um jogador depois da expulsão do Sidney, creio eu não estar a cometer nenhuma gafe. Também se viu muitas das vezes o Santa Clara com mais bola, até parecia que era o Benfica que estava a jogar com menos um. Portanto, eu acho que esta ideia de Bruno Lage de especular demasiado com o jogo vai permitindo que muitas das vezes o Benfica jogue em transição ofensiva, e nesse aspecto se calhar o Bruma faz sentido no corredor central, como por exemplo o Carlos Carvalhal o utilizou contra o Benfica, precisamente no Estádio da Luz. Agora, para uma equipa aí jogava mesmo a 9 no Braga, e jogava mesmo a 9 muitas vezes. Sim, mas eu estava a falar especificamente desse jogo no Estádio da Luz. Para uma equipa que quer ter o protagonismo com bola, que quer montar durante algum tempo no meio campo ofensivo, que quer ter variabilidade, que quer tentar abrir espaços de outra forma, aí acho que não é tão útil. Mas sinceramente acho que por muito que Bruno Lage diga que é o seu Benfica, ou que quer que o seu Benfica seja, os sinais não têm sido dados nesse sentido, até porque na maior parte dos jogos bons de Bruno Lage no Benfica foi quando ofereceu protagonismo às equipas adversárias, e o Benfica pôde aproveitar os espaços para as transições ofensivas, para recuperar bolas em zona adiantada e depois verticalizar o jogo. O Benfica é uma equipa com muito pouca pausa e com muito pouca capacidade para fazer jogadas ligadas e com passes e com qualidade na circulação. Agora, o que eu acho é que temos um campeonato relançado, eu ia dizer pelos piores motivos, mas isso pode ser mal entendido, mas tem a ver com o nível exibicional das equipas, está a descer, dos grandes, e isso relança o campeonato. O também fica agora a 2 pontos, o Porto também fica a 6, e há clássicos para jogar ainda, e acaba por ser um campeonato que nesta altura ganha o menos mau. Será? Sem dúvida, na minha opinião já é assim, ainda antes da chegada de Anselmo, e já aqui dizíamos que o campeão será a equipa menos má e não propriamente a melhor equipa. É difícil, porque as equipas têm de facto uma instabilidade de jogo após jogo. Sim. Tirando aquele período do Sporting do Amorim, a partir daí não vimos nenhuma equipa em consistência exibicional. Eu não seria tão rigoroso como vocês, dizendo que vai ganhar o menos mau. Seria talvez mais prudente, dizendo vais arranjar aí uma metáfora qualquer, um sofisma qualquer, diz lá então. Vai ganhar quem for menos aquela equipa que não estiver menos bem, menos oscilante. Não, a que for menos oscilante. A que for menos oscilante. Vamos oscilar depois no podcast, porque estamos mesmo no fim do tempo, mas diz. A equipa que não facilitar tantas vezes como tem facilitado, como neste caso o caso do Sporting. Não vai ser a menos má, porque nós já todos aqui, durante muitas semanas, fomos falando de muitas virtudes dos jogadores. Sem dúvida. Já falamos do Trincão, e do Mora, e do Osnes, e do Pavlidis, ou seja, não podemos dizer que é a menos má que vai ganhar. Pronto, digamos que aquela que for mais regular. Sim, parece um lugar comum, mas não é. Não é. Para alguma equipa que vai revelar menos incapacidades perante determinados problemas que lhe apareçam no decorrer dos jogos até ao final, perante adversários que consigam criar dificuldades, sobretudo na transição defensiva. Que grande frase. Para escrever 2 parágrafos estava perfeito. Ok.
Continuando a falar do Benfica, confirmou-se a estreia do Leandro Santos. A semana passada tínhamos falado aqui da hipótese dele se estrear, embora a Sofia gostasse mais do Diogo Spencer, não é? Que estava a jogar na equipa B, jogou frente ao Oliveirense. Sofreu muito. Por acaso eu vi o jogo com o Oliveirense, sofreu muito. O Oliveirense está a melhorar, conseguiu sair do último lugar e ganhou 3-2. O Laje... Enfim, ia dizer coragem, mas isto não é questão de coragem, é olhar para aquilo que são os melhores jogadores e conseguir avaliá-los jogo a jogo, ou treino a treino, ou como ele entender, como qualquer treinador entender. A estreia do Dal a jogar ali como um ala esquerdo, dir-me-ão exatamente o que é que vocês acharam. Foi exatamente. Pelo menos em termos de posição foi isso. Para fazer algumas permutas com o Bruma, mas partiu da posição de ala esquerdo, foi isso. Foi, porque o Garreras ficou mais baixo como central pela esquerda. Sim, exatamente, e até na construção a 3. Exatamente. Agora, Amdouni é um ala direito, será um segundo avançado. Não há muitos jogadores que no Benfica aí a gente ainda não percebeu o que é que podem ser. No início da época, ainda o Nuno não nos dava este privilégio gigantesco de estar connosco, e eu perguntava sempre, mas que jogador é o Cristiani? Não é? Porque, ok, eu gosto de miúdo com a bola, é daqueles miúdos de rua, lá está, ruas com buracos, mas eu não conseguia definir na Argentina, mas eu não conseguia defini-lo. E agora desapareceu. Não é? O Benfica não tem que definir ali um segundo avançado. Esse posicionamento, se não é Cockchu em relação ao último passe, embora diga que quando Cockchu entra, ele é decisivo no golo, há pouco falavas no Bruma, mas o que define aquele golo é o passe do Cockchu. Isso é o que define a jogada, e é o médio que tem que jogar, porque de outra maneira mais ninguém faz aquele passe ali naquele meio campo do Benfica, naquela zona. Vocês não acham que Amdouni devia ser um segundo avançado no Benfica, não um ala? Eu acho que sim, devia jogar mais no meio do que nela. Isso mas ele até se meteu bastante por zonas centrais. Ele procura esses espaços. Mas já disseste dois que se vão meter por ali, que é o Bruma e o Amdouni, sim. Meteram-se os dois por ali, sim. Porque não estás a pedir a nenhum médio para subir. Central. Não, neste caso o Leandro Barreiro e o Florentino Luís não têm propriamente essas características. O Leandro Barreiro pode ser o médio de chegada, mas mais quando é um terceiro médio, e o Cockchu não jogou a titular. Mas eu, sinceramente, quando vi o 11 do Benfica, não posso deixar de admitir que houve alguma estupefacção, porque eu não estava à espera deste 11. Mas isto é por causa da gestão sem dúvida, mas ainda assim foi muito revolucionário. Não estava à espera inclusive da alteração. Pontos, não é? Acho que sim, acho que foi um 11 que colocou muitos jogadores desconfortáveis, e inclusive, por exemplo, se olharmos para uma série de estreias a titulares, havia aqui muitos jogadores que não têm dinâmicas de jogo conjuntas, não é? E isso obviamente que afasta a equipa da harmonia. Mas o que quis, sobretudo Bruno Lage, foi, perante uma pressão alta sobre o Santa Clara, roubar a bola em zona adiantada, para depois a partir daí verticalizar com Bruma, com Amdouni, tem também Endal, um jogador muito vertical, e depois poder servir Belotti, porque se nós olharmos para a composição do 11, não há ali nenhum médio que ajude o Benfica a melhorar a circulação com a bola, e por isso é que foi várias vezes dito aqui que Florentino e Leandro Barreiro não poderiam ser os dois médios a compor o meio campo do Benfica. Segunda parte com o Cockchu já se nota a diferença. Não, o Cockchu foi determinante no golo precisamente por isso, porque o Benfica basicamente só fazia cruzamentos sem grande critério para a área. É o que dizia uma das frases, acho que era o Pochettino que dizia isto: a melhor mensagem no futebol é um bom passe. Exatamente, e o Benfica precipitou-se em cruzamentos, tanto a partir da esquerda como a partir da direita, uma equipa que continua a sentir imensas dificuldades em trocar mais do que 4, 5 passes sem querer chegar desesperadamente à baliza contrária. A coisa que se tornou até mais natural foi a relação do Bruma com o Dal, relacionaram-se muito melhor do que Leandro Santos e Amdouni. O Amdouni faz uma péssima exibição, na minha opinião, independentemente de ter feito a assistência, porque foi um jogador que perdeu imensas bolas, não conseguiu dar continuidade às bolas que recebia naquela zona. Acho que o Belotti também mais uma vez demonstrou, atestou as perspectivas de que está um pouco fora de forma. Eu não digo isto no sentido físico, no sentido de excesso de peso, nem nada disso, digo isto no sentido da agilidade dele, da falta de capacidade para fazer algumas coisas do ponto de vista técnico, da falta de capacidade de reação. Percebe-se que é um jogador que está um bocado fora dela, ainda, pelo menos, e eu acho que o Benfica teve na capacidade de pressionar o Santa Clara
a sua melhor forma de atacar a baliza de Gabriel Batista, mas sinceramente acho que foi um péssimo jogo em vários sentidos, e quando olhei eu estava a fazer aqui o jogo para a TSF e quando tive de escolher o melhor em campo escolhi Trubin, porque acho que foi mas olha que o Trubin tem estado muito bem nos últimos jogos. Sem dúvida, mas isto para te dizer que foi um jogo em que o Trubin foi decisivo. Foi. Até no início e no fim. Sim, exatamente, e conseguiu travar iniciativas importantíssimas do Santa Clara para chegar ao golo. E mais uma vez, com o Santa Clara reduzido a 10 jogadores e com o Benfica a ter tudo nas mãos para poder ou ampliar a vantagem ou serenar o jogo com bola, o Benfica não conseguiu fazê-lo, e houve vários períodos em que o Santa Clara é que parecia que estava com mais um jogador em campo. Portanto, é uma equipa exageradamente precipitada, é uma equipa com pouco fio de jogo, é uma equipa em que eu não consigo ver dinâmicas realmente trabalhadas. E isto tudo, mais uma vez, um bocadinho à imagem do que se dizia sobre o Sporting, não tem que ver com questões físicas, tem que ver com falta de qualidade no processo de jogo. E pronto, e sinceramente acho que foi mesmo um jogo horroroso de acompanhar, um jogo com 40 faltas, com um relevado miserável que nem devia ser permitido jogar ali. Foi muito mau. Sinceramente acho que foi um jogo fraco em todos os sentidos. Sim, nós vamos ter uma próxima jornada que vai ter um Porto Vitória, que vai ter o Sporting a deslocar-se ao terreno do Aves, e o Benfica joga em casa com o Boa Vista. Olhamos para estes 3 jogos. O Aves mudou de treinador. Não sei se vocês viram o Aves esta semana, até tenho medo de perguntar se vocês viram contra o Rio Ave, porque a equipa melhorou bastante com o Rui Ferreira. Eu acho que no posicionamento ele alterou o sistema de defesa a 3, está a jogar em 4-2-3-1, mete o Piazão a 10, os dois médios centro jogam bem, o Rama Grau e o Gustavo Assunção, e mete na frente 3 jogadores que, atenção, quando tem espaço, o Vasco Lopes, o Mercado, que eu acho que é um craque quando quer, é um bom miúdo, mas um bocado malandro, e um avançado que, embora tenha estado em 7 clubes nos últimos 3 anos e em 13 ao longo da carreira, o Gerson Rodrigues, o luxemburguês, que se estiver bem fisicamente pode ser perigoso. Eu acho que o Rui Ferreira é um dos treinadores que eu tenho muito boa impressão e acho que pode dar certo neste Aves. E este jogo com o Sporting pode ser um jogo muito interessante, com este novo Aves, que não é fácil ainda de ser estudado pelo Rui Borges. Pode ser confesso que deixei este... Sim. Desculpa, Nuno, vai. Pode ser o jogo um bocadinho à imagem deste Sporting Arouca, porque o Aves, assim, com esse figurino que tu traçaste muito bem, pode de facto causar problemas ao Sporting. Quem vai ganhar o jogo, o Ochoa, é que larga ali uma bola incrível e acaba por sofrer o empate. Sabem, vocês gostam, eu gosto ainda da popstar que é o Ochoa, mas eu acho que quem está também no banco, gosto. Mas eu acho que quem está no banco é melhor nesta altura. Eu também acho que o Simão Bertelli acho que é melhor. Aliás, tem feito uma época muito boa quando o Ochoa teve lesionado. Acho que ele foi para o banco sem razão. Ele esteve muito bem, mas não diria que o Ochoa é só fama. Eu não disse isso. Eu disse que gosto dele. Acho que gostei que ele viesse para o futebol português, porque é uma popstar e acho que é um bom guarda-redes. Um excelente guarda-redes. Mas o Simão Bertelli tem feito exibições fabulosas. Sim, e durante aquela fase em que o Ochoa não jogou, era Bertelli o titular e foi várias vezes designado melhor em campo por algum motivo. Não foi pelos lindos olhos dele. Mas eu acho que o Aves é uma das equipas do fundo da tabela que tem condições para fugir. O mesmo já não fugir daqueles lugares e tentar salvar-se e eventualmente conseguir a permanência. O mesmo não diria do Boa Vista, que está agora reconfigurado, porque eu sou um bocadinho cético sempre em relação ao mercado do inverno. Mas este é um mercado um bocadinho atípico do Boa Vista. Sim, não foi de inverno, já foi pós-inverno, já foi uma coisa depois do inverno. É um mercado entre o inverno e a primavera. Porque foi buscar jogadores empregados, jogadores que não estavam sem contrato. Buscar jogadores desempregados, muitos acima de 30 anos, nada contra os jogadores acima de 30 anos. Não, a questão é que estarem parados há um ano quase. Sim, jogadores muito massacrados por lesões. Não, e a questão é essa, é que podem ter lesões novamente colocados a jogar rapidamente. O Lito tocou nesse assunto. E jogadores que chegam aqui a um contexto em que
que a situação está muito, muito difícil, muito delicada. Isso já estava difícil. Jogar mas lá está, mas é mais um jogo que eles perdem com o Estrela da Amadora, em que a atitude competitiva não está em causa, os jogadores dão tudo. Em termos de atitude competitiva, se calhar é a melhor equipa do campeonato. E tiveram ali momentos em que podiam ter feito o gol e ficado a ganhar. Não me parece que ainda hoje foi confirmado mais um, Diaby, que passou pelo Sporting. Resta saber também em que condição física chega. Mas aliás é a grande questão do Boa Vista e que os adeptos do Boa Vista devem ter neste momento, é em que condições estão estes reforços que chegaram agora. Mesmo o Steven Vitória, que já jogou em Portugal também, e outros jogadores que conhecem o nosso campeonato. Nomes não faltam, não é? Van Ginkel, o Van Ginkel era bom jogador. Kurzawa. No topo da carreira o Boa Vista e a Europa. Sobre o Boa Vista, eu tenho algo a dizer também muito rápido. Eu até estava... não sei, a situação do Boa Vista é uma situação muito delicada, pelos motivos que sabemos, de ordem financeira, mas não só. Acho que as próprias condições pelas quais alguns atletas tiveram de passar ao longo desta época não se admitem. E os anteriores também. Exatamente, num clube que está na Primeira Liga, mas eu estava a dar, digamos, o benefício também da dúvida perante uma estrutura que foi tentando dar a Cristiano Bacci ali não sei, acho que estava a tentar que o Bacci pudesse ter ali algum trabalho com a equipa e pudesse fazer todos os esforços que estavam ao seu alcance para tentar manter a equipa pelo menos competitiva, porque espera-se que o Boa Vista deixa, não é? Não se espera outra coisa, mas espera-se que o Boa Vista pelo menos tente ser competitivo nos seus jogos, e a verdade é que o Bacci, independentemente de todas as dificuldades que foi tendo ao nível individual, ao nível dos jogadores que teve à sua disposição, foi tentando ao máximo que o Boa Vista fosse uma equipa competitiva, fosse uma equipa que não abdicasse do jogo, não caísse nas teias do antijogo, fosse uma equipa leal, nobre, não é? Para com o futebol. Mas eu tenho de confessar que a minha postura relativamente à forma como eu estava a olhar para a estrutura do Boa Vista mudou drasticamente. Mas a tua questão não é com a equipa, é com o clube, é diferente, não é? Não, é com o clube porque eu não consigo... Pela gestão, pela administração, claro. Eu não consigo, neste momento, acreditar que as coisas estavam a ser feitas com alguma coerência quando o treinador que é escolhido para tentar salvar a equipa é Lito Vidigal. Já salvou o Boa Vista uma vez, não é? E por isso eles vão buscar essa... Eu acho é que às vezes as coisas não valem a todo o custo. Mas que estás a falar da forma dele jogar, é isso? Não, eu não estou a falar da forma dele jogar. Eu não tenho... A forma dele jogar é a forma dele jogar, e as pessoas, cada um joga como acha que deve jogar, cada um olha para... Não, estou a falar da quantidade de equipas pelas quais o Lito Vidigal passou enquanto treinador e que faziam um antijogo puro e duro, e coisas feias mesmo. E, portanto, nesse sentido, tu quando contratas um treinador, não contratas só a sua ideia de jogo, contratas a ideia de jogo, contratas as convicções, contratas o perfil enquanto líder, contratas uma série de coisas. E, portanto, para mim, que em 2025 uma equipa de Primeira Liga, ainda acho que Lito Vidigal possa ser o substituto ideal para salvar uma equipa, eu devo confessar... É porque a passada salvou o Feirense, não é? Certo, mas eu continuo a achar que não vale a todo o custo. Não é isso, tens a tua opinião sobre o Lito, eu acho que... E eu estou a dizer coisas que são, ou seja, não estou a especular. As equipas do Lito efetivamente são equipas reconhecidas pelo antijogo que fazem. Portanto... Eu acho que em alguns momentos sim, noutros momentos nem tanto, e em todos os momentos todos fizeram. Mas pronto. Exageradamente. Sim, exageradamente. Enfim, o Lito já treinou muitas equipas e acho que algumas não tiveram tanto esse cariz, alguns jogos, enfim. Mas pronto. Das que eu vi, todas fizeram, sim, e todas tinham esse cariz bastante vincado. Que é nunca vez antijogo que atira a primeira pedra. Não, mas não é questão de não fazer nunca. Isso aí sabemos que isso acontece. Agora, pautar-se por isso ao longo das equipas que eu vi que ele dirigiu, eu acho, enfim, é o que é. Sim, o
O caso é que o Boa Vista já está a 7 pontos da zona de play-off. Sim, mas se tivesse ganho ao Estrela da Amadora, o Estrela estaria com 17 e o Boa Vista com 15. Ou seja, havia aqui uma janela de esperança. Era uma jornada excelente, ainda por cima, no momento em que tinham entrado alguns jogadores. Não conseguiram ser todos utilizados, não havia inscrição, outros jogadores não estavam em condições físicas. A grande questão do Boa Vista é saber quando é que esses jogadores que à partida vão aportar qualidade ao plantel vão estar em condições físicas e se não lhes vai acontecer mais nada, porque são jogadores que estão parados há muito tempo. Deixa-me arrancar, senão depois ficamos aqui sem tempo para aquilo que eu acho que é uma coisa que eu quero dizer. Do Nacional da Madeira, o Luís Esteves e o Penha jogaram juntos. Finalmente jogaram muito bem, construíram uma jogada de golo fantástica e levaram com o empate a acabar com o Estoril quando o Vicente ganha o jogo, e acho que jogaram melhor com os dois criativos juntos. Sendo que é o segundo jogo que o Estoril não perde e não faz uma exibição para empatar sequer. Já tinha acontecido na jornada anterior frente ao Gil Vicente. Mas lá está. Mas eu acho que esta equipa do Nacional, claro que o Tiago Margarido é um treinador que eu acho que tem uma margem de progressão enorme. Esta equipa tem muitas limitações, e por isso a semana passada até dizia que 10 contra 10 aquilo ficou melhor, o jogo forense, quando saíram uns trincos, e esta semana a verdade é que ele mudou, e acho que o Penha e o Luís Esteves juntos jogaram muito bem. Foi pena não ter ganho o jogo pela ideia de jogo que apresentou. Vamos aproveitar o tempo que nos falta. Jogou-se também um derby minhoto, com muita expectativa para esse Vitória-Braga, mas eu confesso que não estava à espera de um grande jogo, porque este não é um grande Braga no sentido de deslumbrar esta época, independentemente de se tivesse ganho, ficaria a 6 pontos de primeiro lugar. Vejam lá, as grandes épocas que o Braga já fez com grandes equipas, e esta época sem um grande nível exibicional conseguirias ficar ainda mais perto do primeiro lugar. Nem estava à espera também por causa do Vitória, que o Vitória já passou os seus melhores períodos, já saíram mais jogadores. O Luís Freire está a tentar montar a equipa, não sei se ele tem tanta convicção naquela ideia de jogo, mas não quer mexer tanto naquilo que já estava feito na linha de 4 e na questão dos médios, e o jogo acabou por ficar amarrado num empate. Eu estava a ver o jogo e pareceu-me que os dois treinadores, a meio da segunda parte, porque é quando os treinadores mexem ali a partir do banco, estavam com receio de mexer e que se quisessem ganhar iam desequilibrar a equipa para perder. Mesmo o Carvalhal desiludiu-me quando faz a substituição a meio da segunda parte e mete o Racic e tira o Garbi para tentar segurar mais o meio-campo. O Vitória só na parte final é que mexe também com o João Mendes. E o sinal principal disso, dos dois treinadores terem que ceder à tentação de não perderem um jogo ou pelo menos equilibrarem a equipa, foi a entrada tardia no Braga do Gabri. Porque o Gabri entra só para 10 minutos do fim e percebe-se que naquele momento o Vitória ficou assustado. Até os passos começaram a sair desde trás, erravam os passos, porque o Gabri podia ter sido revulsivo no jogo se o Braga metesse mais cedo. Mas os dois treinadores amarraram tanto o jogo que o empataram, independentemente dos adeptos da Vitória estarem a pensar que se o Xuxo Ramírez calçasse 46 ou 47, se calhar encostava aquela bola a acabar e ganhavam o jogo. Mas era claramente jogo de empate, não? O que é que vocês acham? Eu acho que foi um jogo pouco rico, sinceramente. Acho que pouco rico ou pouco atraente? Pouco rico e pouco atraente. Acho que pouco rico ofensivamente. Acho sinceramente que do ponto de vista ofensivo o ascendente esteve quase sempre do lado do Vitória, mas com muito pouca variabilidade. Foi sobretudo através de cruzamentos que vimos o Vitória a tentar encontrar zonas de finalização. Mas foi um jogo taticamente forte das duas equipas. Acho que as duas equipas não concederam nada ao adversário. Não, quando eu digo pouco rico é precisamente por isso, porque eu acho que não está nem só na capacidade que uma equipa tem de como é que se diz? Nem só de uma... Não, ou seja, quando nós vemos que uma equipa consegue travar a outra, esse não é o início e o fim da explicação para a outra equipa não conseguir fazer melhor. A outra equipa, neste caso, olhando para Braga e Vitória, tinham o dever, na minha opinião, também de ter sido mais ricos ofensivamente para criar mais problemas. Eu acho que não foi mais rico, não foi só porque as equipas foram super competentes defensivamente. Acho que ofensivamente a coisa foi curta, tanto de um lado como do outro. E sobretudo aqui do
lado do Vitória, porque eu acho que o Vitória foi a equipa que foi tendo mais ascendente, e na segunda parte então praticamente só existiu Vitória a esse nível, e foi quase sempre com cruzamentos à esquerda, cruzamentos à direita, cruzamentos da meia esquerda, cruzamentos da meia direita, ganhando a linha de fundo, não ganhando a linha de fundo, e foi muito curto nesse sentido. Acho que houve aqui uma preocupação excessiva em servir Nelson Oliveira, que, como nós sabemos, é um ponta de lança que aparece bem em zonas de finalização, mas foi muito isto, e sinceramente esperava, pelo menos do Vitória, que foi a equipa que teve mais iniciativa, esperava mais. Do lado do Braga, eu já disse aqui várias vezes, acho que este Braga é curtíssimo, e não que não tenha jogadores para fazer mais, mas... Ficando a 6 pontos, não, agora está a 8 pontos no primeiro lugar, está a 2 do terceiro. Sim, e acho que isso diz mais sobre a qualidade da nossa Liga do que sobre a qualidade da época do Braga, como já aqui referimos algumas vezes. De resto, continuo a achar que Gabri é um jogador que poderia ter outro tipo de lugar na hierarquia. O Gabri, o espanhol. O Gabri, sim, exatamente, que é o que entra tarde. O Garbi é que joga de início. Acho que é um jogador com uma irreverência especial, com uma com uma capacidade de definição. Foi quando imaginei, quando o Carvalhal faz a primeira alteração, imaginei que ia entrar ouve aí qual é, Nuno, a que minutos é que sai o Gorbi e entra o Racites? Posso ver-te aqui no instante. 62. Aos 62 minutos. Sim, e lá está, quando os treinadores mexem. Eu ali achava que ele metia o Garbi e assustava a Vitória, mas ali quis reforçar o meio campo. Quem sai é o Gorbi. No lugar do Racites? Não, é o Moutinho, sim. Mas depois quando sai o Gorbi. Quando sai o Gorbi é o Gabri. Exatamente. Só os 80 é os 82 minutos só. É isso. Eu acho que não podendo ganhar, quando os treinadores perceberam que não podiam ganhar ou dificilmente ganhariam, quiseram não perder. Acho que basicamente é isso que resume. Já vi muitos derbys do Minho, são jogos sempre muito apaixonantes. Essa paixão vem da bancada, muitas vezes, e inflama os jogos. Já vi jogos com muitos golos, já vi também jogos com poucos golos, mas assim, 0-0 num jogo com este peso de rivalidade e com duas equipas que até estão bem posicionadas no campeonato, também acaba por refletir muito aquilo que nós temos dito. Deixa-me só corrigir, porque eu agora estava a ficar confuso, porque quando de facto sai o Garbi, ele passa a ter um meio campo a 3, porque entra ao mesmo tempo o Racites e o Diego Rodrigues, portanto. É essa a questão que eu queria frisar. O Diego, meio da formação, exatamente. Sim, o Diego, exatamente. Portanto, ficam os 3, não é? Portanto, fica o Racites, fica o Gorbi e fica o Moutinho. E retira o Garbi, portanto, o extremo criativo. Não desamarrou o jogo, não é? Não, pelo contrário, amarrou mais. Eu achei que esse foi o objetivo do Carvalhal. Mas é que na parte final ele tira o Gorbi e mete o Gabri, ok? Pronto, que é o tal extremo espanhol. Portanto, é a parte final em que ele tenta ganhar aos 80, quando aos 60 tenta travar primeiro o jogo. É isso que eu queria referir. Sim, acho que no fundo isso acaba acho que acaba a frase que eu disse, que acaba por resumir. Não podendo ganhar, ou tendo poucas possibilidades de ganhar, arriscando-se a perder, ambos os treinadores aceitaram bem o empate. Sim, é verdade. Mais coisas do campeonato, pouco tempo que temos, que vocês queiram falar em relação ao que está, quer na jornada, quer... Houve o Moreirense Casa Pia. Sim, fui ver esse jogo, foi comentar também, foi ver e comentar. As duas coisas em geral coincidem. Convém, não é? Convém. Exato. Também podes ir ver jogos sem comentar. Eu vou ver alguns jogos sem comentar. Sim, é verdade. Não, sim, mas eu comecei por dizer, sem dúvida nenhuma, e vou ver muitos jogos para não comentar, mas o Moreirense faz 3-0 em 30 minutos e quase faz o 4-0. Depois, na segunda parte, o Casa Pia muda a equipa toda, mas não muda o sistema. Os laterais passam para centrais, o André Geraldes e o Lelo. Os extremos passam para laterais, o Olivolan e depois entrou o Henrique Pereira. E acaba com 3 pontas de lança, com o Cauê, com o Cassiano. E acaba quase a conseguir empatar o jogo. Sim, mas já faz o 3-2 aos 95 e o jogo, a bola vai ao centro e acaba. E com o Svensson, que é um sueco, quando entra é uma fera. Não é que joga muito, mas chateia muito. E de facto é um jogo que, lá está, esta equipa do Moreirense, se não ganhava este jogo, ficava ali com 23 pontos e começava a ser sugada para uma zona que eu acho que esta ideia de jogo César Peixoto não merece, que é lutar pela permanência. Mas
enquanto teve a boa ideia do Alanzinho a jogar, a equipa esteve bem. É o melhor jogo do Alan nos últimos tempos, do Alan, porque eu acho que ele... Sim, eu conheço o miúdo, ele gosta muito do Alanzinho, sim, porque o Alanzinho era quando ele estava no Palmeiras e aposta 17, mas... Ele quer que lhe chamem ela. Quer, mas eu chamo-lhe Alanzinho. Não, mas eu nem estava a dizer nesse sentido, então, estava a dizer porque podia não se ter percebido que eu estava a referir-me que era o melhor jogo do próprio Alan e estava a vincar nesse sentido, porque eu acho que o Alan, para mim, é o melhor jogador do Moreirense, mas eu acho que ele tem passado por um período de menor inspiração e mesmo assim continua a ser um jogador que naquele contexto faz a diferença, mas acho que dos últimos jogos dele este foi o melhor e era por isso que eu estava a reforçar a ideia. Eu acho que sinceramente o Moreirense, a estrutura, não sei, acho que mexeu muito mal no mercado, perdeu o Madsen, que era um jogador que mesmo quando não sendo titular era sempre um jogador que podia acrescentar algo à equipa, a nível técnico, a nível de condução, em nível de 1 para 1, um jogador também muito especial neste contexto, perdeu no mercado e não ganhou propriamente jogadores... Vendeu, não é? Fez dinheiro. Sim, vendeu, mas eu acho que, lá está, abdicando assim de uma equipa que já está algo espremida, porque eu olho para a equipa do Moreirense e percebe-se que há uma ideia de jogo, percebe-se que César Peixoto quer jogar, percebe-se, por exemplo, no jogo que fez no Estádio da Luz, que a equipa está completamente espremida em termos de teto. Percebe-se que a equipa não tem muito mais para dar, que aquele é o seu limite e é um bom limite tendo em conta as opções que tem, mas acho que a estrutura não ajudou no mercado e acho sinceramente que ainda assim consegue fazer uma primeira parte contra o Casa Pia, que está a ser uma das equipas sensação da Liga e que também tem algumas individualidades bastante ricas, consegue fazer uma primeira parte em que poderia ter ficado, sei lá, tranquilamente 5-0, tranquilamente a equipa não consegue matar o jogo. Schettino falha de baliza aberta 4-0. Exatamente, e depois quase que termina com as calças na mão sem grande necessidade, mas sem dúvida que a equipa também está, como tu disseste bem, Luís, a passar por um período em que também desconfia um pouco de si própria, porque as exibições não estavam a sair, os resultados não estavam a aparecer e isso, como sabemos, retira confiança aos jogadores. Agora, continuo a achar que o César pode ser um treinador para outros patamares, porque acho que tem convicções fortes, acho que com o pouco que lhe dão consegue fazer trabalhos interessantes e acho que em termos de proposta de jogo é uma equipa que, por exemplo, tem mais a oferecer, por exemplo, ao jogo do que, por exemplo, o Santa Clara, que vai numa posição da tabela muito mais alta, mas que não tem é quase unidimensional. Eu acho que o Moreirense não é uma equipa unidimensional. Acho que é muito mais capaz nos vários momentos do jogo. Sim, podemos debater isso melhor depois também num próximo programa. Agora temos pouco tempo, são ideias de jogo diferentes, são realidades completamente diferentes, mas sim, o César está a fazer um bom trabalho no Moreirense. Acho que é o trabalho mais equilibrado que ele está a fazer para juntar as suas ideias à realidade da equipa que tem. E sobre o mercado, só juntando temos que acabar isto. mesmo. Sim, o Moreirense tem o campeonato... aqui o quarto árbitro a dar cabo da cabeça. O Moreirense tem o campeonato praticamente resolvido e já o tinha no fecho do mercado. E quem conhece... Com 23 pontos, cuidado. Sim, praticamente. Okay. E quem conhece o Presidente... Quem conhece o Presidente sabe bem que não tem ambições europeias. Enquanto não troca treinadores, é uma... Quer sempre ganhar, claro, mas não quer... Não, e ele inventou aquilo tudo. O Vítor Magalhães, estou a falar disso com todo o respeito. Não tem grandes ambições europeias, não vai descer divisão, acho que não justificava mexer. Ok, apito final. Já estamos a ser corridos do relevado, já nos apagaram as luzes. Voltamos para a semana. O futebol esteja convosco.